A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Estamos realizando mais um culto e, como prometido, hoje eu disse que eu traria um culto, uma mensagem em vídeo com uma mensagem profética com o tema O Fim do Isolamento. Se você quiser acompanhar a leitura bíblica, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 24 e 25, que diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Queridos, eu quero ser bastante didático e rápido para que você entenda a mensagem, mas eu tenho que falar algo. O personagem principal aqui no texto, aquele aqui ao qual nós vamos extrair os ensinamentos maiores, é o personagem por nome de Eliseu. Eliseu é o profeta que foi sucessor do profeta Elias, no tempo em que ele está aqui profetizando, no tempo em que ele está aqui, aleluia, passando por esse momento difícil. É o tempo em que o reino já está dividido, em que quando Roboão, filho de Salomão, ele sobe ao trono, acontece, aleluia, por uma eventualidade, um erro dele de estratégia, houve uma ruptura, houve uma divisão no reino, em que apenas 2 tribos ficaram com ele e outras 10 tribos foram após Jeroboão. As 2 tribos que ficaram com ele, aleluia, formaram o reino do sul, a saber, Jerusalém, Judá. Outra parte ficou com Jeroboão, lá em Israel, no reino norte, a saber, capital, Samaria. E aqui, aleluia, onde Eliseu se encontra. Nesse momento aqui, aleluia, que nós vamos trazer a mensagem. Quem se encontra aqui como rei é Jorão. Jorão, queridos, foi um dos reis muito perversos. Na verdade, nenhum rei em Israel, aleluia, se levantou para ser justo e para ser, aleluia, puro. Porque a Bíblia diz, aleluia, que nenhum rei de Israel serviu ou agradou ao Senhor. Então, queridos, Jorão, aleluia, não tinha como ser um bom rei. Haja vista que os filhos, aleluia, herdam muito geneticamente dos pais e também como foram criados. E Jorão nada mais é filho do que Acabe e Jezabel. Por aí você tira quem era o rei Jorão. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Ben-Hadad, ele fazia guerra constante a Israel. Porém, estava acontecendo algo. Tudo que Ben-Hadad, aleluia, projetava contra Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu, e assim Deus dava livramento. A Bíblia vai nos dizer que agora, o rei agora da Síria fica revoltado, chama os seus capitães e pergunta: quem de vocês está me traindo? Quem de vocês é pelo rei de Israel? E eles disseram: não, ninguém está te traindo, rei. É porque lá em Israel tem um profeta e tudo que o Senhor pensa na sua recâmara, Deus revela para ele. Agora Ben-Hadad envia tropas para prender a Eliseu. Eles cercam a cidade em que Eliseu morava, a saber, Dotã. E agora a Bíblia diz que quando o moço, o ajudante de Eliseu, sai para pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira, ele vê aquele enorme exército cercando a cidade e ele volta e conta para Eliseu. Eliseu diz: ah, Deus, abre os olhos desse menino para que ele veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E assim Deus está falando, aleluia, contigo nessa noite, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e que você possa ver que ao seu favor tem muito mais, aleluia, do que aqueles que é contra a sua pessoa. Entenda, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. E lembre-se, a Bíblia vai nos dizer que um só anjo do Senhor matou 185 mil assírios em uma só noite. Então entenda, você e Deus é maioria, querido. Abra seus olhos espirituais para compreender isso. Mas vamos acelerar aqui a mensagem. A Bíblia vai nos dizer que agora
Aleluia, Eliseu ora, Deus envia os cavaleiros de fogo e os seus cavalos de fogo, eles estendem a mão, aquele povo fica cego, e agora Eliseu, aleluia, os encaminha até o centro de Samaria. Chegando em Samaria, a Bíblia vai dizer que Jorão queria matar a todos, e Eliseu, não, mate aquilo que você fizer prisioneiro, esses não, vamos dar comida. O que Eliseu estava fazendo, amados, é o que diz num livro chinês, um livro muito antigo chinês, que diz a arte da guerra. Quando estiveres forte, te mostre fraco. E quando estiveres fraco, te mostre forte. Ou seja, dando comida e bebida para aqueles homens, Eliseu estava mandando um recado para o rei Ben-Hadad: nós ainda estamos fortes, nós temos para dar e para vender comida, nós ainda estamos fortes. Então, querido, aleluia, é tempo de parar de lamúria, é tempo de parar de murmuração, é tempo de parar, aleluia, como se diz nos dias atuais, de mimimi. É hora de levantar a cabeça e entender que Deus é contigo e que Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos parar de lamentar porque o inimigo, aleluia, tem visto e tem se aproveitado disso. É hora de levantar a cabeça, é hora, aleluia, de crer em Deus, é hora de fazer como o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a Bíblia diz, queridos, que agora Eliseu despede aquele povo, aleluia, para o seu rei. E o livro rabínico, os estudos dos judeus dizem que aproximadamente 2 anos após isso, Ben-Hadad agora, no versículo 25, você pode ver, no 24, a Bíblia vai dizer que ele ajuntou todo o seu exército. Esse ajuntar todo o seu exército, irmãos, vocês nem imaginam o que significa. Ben-Hadad, ele comandava 32 reis, que juntos formavam um exército de aproximadamente 120 mil guerreiros. E agora eles vão em marcha contra Israel. Mas agora eles não vão atacar Israel, eles decidem sitiar, cercar Israel. Ninguém entra e ninguém sai. Qual era a ideia de Ben-Hadad? Vou acabar com a economia deles, vou acabar com o ganha-pão deles. Ninguém sai para plantar e ninguém sai para colher. Vão comer o que está dentro da cidade e quando acabar vão se entregar. E eu vou vencer essa guerra sem perder nenhum dos meus. Eu vou vencer essa guerra sem levantar nem a espada. Ei, queridos, Ben-Hadad é uma tipologia de Satanás. Ele tem cercado a igreja. Nós estamos cercados. Ou seja, o Satanás está usando as autoridades, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nunca se ouviu falar na história da humanidade, desde quando existe igreja, que as igrejas em todo o planeta seriam fechadas. Ou seja, a igreja do Senhor está fechada. Quando eu digo igreja, estou falando do templo, porque eu sei que igreja somos nós. Mas isso é o cerco de Satanás, é o cerco do inimigo. Eu já sinto a presença de Deus aqui e te digo nessa noite, meu querido, você não vai morrer de fome, nem física e nem espiritual, só se você quiser. Deus está enviando mantimento para a tua alma nesse instante. Deus quer levantar, aleluia, pessoas para dizer que não irão se render mediante esse cerco, esse isolamento. Você não pode se desviar, você não pode desistir, porque, aleluia, nós vamos ainda comer do pão vivo que desceu do céu. Satanás quer que você se entregue.
Assim como Ben-Hadad queria que Israel se rendesse, não se renda, levanta a cabeça e entenda que Deus está contigo para te livrar deste mal. Ei, queridos, eu profetizo o fim do isolamento. Eu não tenho tempo porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu quero te dizer, amados, aleluia, que Deus agora usou 4 leprosos. Eles decidiram se levantar e olharam um para o outro e disseram: se a gente entrar na cidade, a gente é apedrejado, porque na cidade não se entra leproso. Se a gente for lá para os sírios, eles podem nos matar, porque nós somos de Israel. Mas tanto faz morrer lá como cá, então vamos. E a Bíblia diz que eles foram. E aqui eu te digo nessa noite: te levanta, reage, aleluia, volta a orar, volta a jejuar, volta a acreditar, volta a meditar nas Escrituras. O isolamento está acabando, o fim disso tudo está chegando, porque Deus vai dar vitória ao seu povo. Mas quando o fim do isolamento chegar, você não pode estar morto. Quando o fim do isolamento chegar, você não pode estar desviado da igreja. Você tem que estar firme na rocha. Queridos, a Bíblia diz que quando os 4 leprosos se aproximam do acampamento dos sírios, Deus faz com que eles escutem como o som de um grande exército. Eles entenderam, já sei, eles se juntaram com o rei do Egito e vão vir para nos destruir. E a Bíblia diz que fugiram, amados, aleluia. Aqueles 4 leprosos, aleluia, comeram que não se aguentaram. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles 4 leprosos agora disse: hoje é noite, hoje é dia de boas novas, e retornaram para Israel para dar as boas novas. E eu quero encerrar essa mensagem para o vídeo não ficar longo. Hoje é noite, aleluia, de boas novas, aleluia. Eu quero te dizer que o inimigo está arrumando as malas e está batendo em retirada, porque o isolamento vai acabar. Ei, Israel, ei, igreja, está chegando comida, está chegando livramento, está chegando providência, está chegando a vitória de Deus. Só não desista, só não morra, só não desista da sua fé. E a Bíblia diz, queridos, que quando o rei de Israel envia um cavaleiro para ver como se encontrava o acampamento, aleluia, dos sírios, estava como os leprosos falaram: comida à vontade. E tudo isso foi feito para se cumprir a profecia de Eliseu, aleluia, no capítulo 7, versículo 1. Que Eliseu disse: amanhã, quase a este tempo, 1 medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Eu profetizo o fim do isolamento. Eu profetizo o fim do isolamento espiritual. Eu profetizo o fim do isolamento físico. Eu profetizo o fim do isolamento no seu casamento. O fim do isolamento, aleluia, entre a sua família. Eu profetizo o fim do isolamento do alimento físico e espiritual. Eu profetizo que boas novas estão chegando para a sua vida. Fique com essa palavra e tome posse, porque o isolamento chega ao fim, em nome de Jesus.